Respondendo a dúvida sobre como trabalhar com duas tabelas fato, tá? Bom, supondo aqui que você tenha informações em comum entre essas tabelas, tá? Data, você deve ter mais uma coluna setor, mais alguma outra coluna em comum entre essas duas tabelas, tá bom? Então aqui eu estou simulando como se fossem tabelas fato, né? Eu tenho a minha tabela fato 1, então eu vou colocar aqui, ó, fato 1, e tenho a minha tabela fato 2, tá? Eu tenho duas colunas em comum, tá? As duas colunas, vou chamar aqui ela de data, essa aqui de data também, e essa aqui de, sei lá, setor, área da empresa. Então, eu tenho essas duas colunas em comum e as demais colunas são diferentes, tá? Exceto essa coluna aqui, que é um valor, que eu tenho que somar e ela existe em comum entre essas duas tabelas. Como é que eu vou trabalhar elas? Bom, eu posso carregar as duas tabelas. Se eu carregar elas de forma separada, eu vou gerar uma chave sintética onde o filtro de data, área e valor, eles vão trabalhar em conjunto para trabalhar, né, para ter, bom, a relação entre essas duas tabelas, tá? Para isso não acontecer, isso aqui chave sintética não é errada, mas da forma que está aqui é errada, porque o valor ele não pode ser uma chave sintética, tá? Não é um dado, esse aqui é um dado quantitativo, tá? O valor não é qualitativo para estar no meio da chave de ligação. Então, se você precisar trabalhar com elas de forma separada, o que você vai fazer? Você pode renomear, tá, o campo de valor e deixar a ligação entre os dois campos que precisam ser qualitativos, no caso a data e a área, tá bom? Então aqui o valor, por exemplo, eu vou chamar ele de valor 2, valor da tabela fato 2, tá bom? Eu vou ligar essas outras duas tabelas através da data e da área e trabalhar o filtro delas em cima dessa ligação. Para fins de contagem, KPI e etc., esses filtros eles não vão interferir, tá bom? Se você somar os campos da tabela 1 ou da tabela 2, independente do filtro que você for fazer, tá? O valor da tabela 1 ou da tabela 2, você vai conseguir trabalhar com elas de forma independente, tá? De forma separada. Deixa eu salvar aqui. Vou salvar aqui, ficou aqui, do lado direito. Então vou trabalhar aqui com o valor. Eu tenho o valor, vou somar aqui o valor, tenho 55 na tabela 1 e também tenho a mesma coisa na tabela 2. Então eu posso estar somando aqui o valor da tabela 2. Vou colocar aqui, ó, valor, underline 2. Tá? Eu posso trabalhar com esses valores em conjunto se eu quiser, nesse formato. Tá? Se a data e a área, elas não podem ser filtros em conjuntos para essas duas tabelas. Tá? Eu tenho apenas a informação de data, que ela é um filtro em comum entre essas duas tabelas, mas a área não. Então, a mesma coisa, você pode estar renomeando a tabela ao campo de área para área 2. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho informações de área independente entre as tabelas fato. Porém, vamos lá, agora a data e a área são a mesma informação. Porém, eu quero filtrar a área de uma maneira que seja independente da data, tá bom? Independente da data. E eu também quero fazer a mesma coisa com a data. Eu quero poder filtrar um campo de data, independente de eu estar clicando na área, eu quero que a soma dos valores dessas duas tabelas funcione. Nesse caso, é melhor você estar concatenando elas, tá? Você appenda a tabela 2 na tabela 1. Então, vou dar aqui um concatenate. Vou dar um concatenate, você appenda a tabela 2 na tabela 1 e ela fica com campos nulos, tá bom? Nos campos que não são correspondentes às tabelas em si. Ou seja, a tabela 1 vai ficar com campos nulos naqueles campos que são da tabela 2, ó, tabela 1, tá vendo? E aqui são campos da tabela 2, então ele fica tudo nulo. E quando você chega na tabela 2, ó, você tem aqui os campos da tabela 1 nulo, tá bom? Você pode trabalhar dessa forma e os resultados aqui vão ser coerentes, tá? Vão estar de acordo com as suas tabelas e os seus filtros aqui vão funcionar de forma independente. Então, se você precisar filtrar data ou setor, eles vão funcionar em conjunto
e de forma independente também entre as tabelas. Tá? Você vai conseguir fazer o filtro da data ou diária de forma independente, tá bom? Ah, mas aí minha tabela fato vai ficar gigante e vai ficar ruim de se trabalhar. Bom, na verdade não, tá? O Qlik tem um sistema de integração onde os campos nulos não vão te fazer, não vão te onerar, né, no peso do aplicativo. Então, por exemplo, ó, vou estar colocando eles aqui de forma separada, tá? Primeiro de forma separada, só para vocês darem uma olhada, vou trazer aqui a fato 2. E vou colocar aqui 5 milhões de linhas, vai, 5. Então, 5 milhões de linhas na fato 1 e 5 milhões de linhas na fato 2, tá? Estou trazendo elas de forma separada, vamos ver aqui o tamanho do arquivo. Então, primeiramente, ele está com 244 KB, carregando eles de forma separada. Vou dar um corte no vídeo aqui para a carga ser mais rápida. Legal, estou com eles aqui de forma separada. Deixa eu dar um F5 aqui. Ó, o arquivo ficou com 24 megas. Ficou com 24 megas, sendo que eu tenho 10 milhões de linhas, 5 na tabela A, 5 na tabela B, tá bom? Porém, vou concatenar ele, vocês vão ver que não vai fazer nenhuma diferença, tá? Concatenando, agora vou ter 10 milhões de linhas em uma tabela só que essa tabela ela vai ter mais colunas, né? Ela vai ter mais colunas. Mas mesmo assim, os campos nulos, eles não afetam na parte aí, quando você tem as duas tabelas fato, tá? Eles não afetam no tamanho do aplicativo. Então tá juntando aqui, ó, 10 milhões de linhas. Isso porque nem a carga performática, né? Você tem aí 20 segundos, 10 milhões de linhas criadas, com dados diferentes em raw num. Ok, vou dar um F5, ó. Baixou um pouco o tamanho, tá vendo? Foi para 22 megas. Aí fica a seu critério de como é melhor trabalhar as informações, tá? Se você tem duas tabelas fatos que não tem relação nenhuma uma com a outra, e você não vai fazer campos de comparação, não vai somar entre elas, não vai... A única coisa que elas têm em comum é o campo data. Você pode trabalhar com elas de forma separada, utilizando como link table o calendário, tá bom? Do contrário, appenda uma tabela embaixo da outra, tá? Utilize a dica do Tensine, campos nulos, tá bom? Para você fazer nas suas tabelas fatos, assim você deixa elas com os mesmos nomes e números de campos, podendo utilizar a tabela performática, tá? Dicas aí do Cesário e do Tiagão também, referências do Qlik. Valores que não são diferentes dentre as tabelas, elas não pesam no aplicativo, tá? Campos nulos também não. Então, se você tiver várias fatos e precisar trabalhar filtros em comum entre elas, como data, área, campo, cidade, etc., concatena elas tudo em uma tabela fato, fazendo um modelo estrela, tá? E você pode trabalhar as dimensões aí, ligando nessa tabela fato grande, porque a maioria vai ficar com campo nulo, né? E essas colunas de campo nulo não vão te atrapalhar no desenvolvimento do aplicativo, tá bom? Assistam a modelagem do Tiagão lá, que tá muito boa, viu? Tá muito top mesmo esse módulo, tá top mesmo. Bom, e é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Desejo muito sucesso a todos e até um próximo vídeo. Valeu!